Olá, sejam muito bem-vindos ao 3x4, o programa da TV USP de Bauru, que mostra os projetos e pesquisas aqui do nosso campus, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. No programa de hoje você confere uma pesquisa de doutorado aqui da FOB que analisou como é o acesso das pessoas com deficiência múltipla, aquelas que precisam de um apoio constante aos serviços de saúde bucal. Os resultados confirmaram uma dificuldade que muita gente enfrenta por aí. Iago, Ione, Ione e Iago. É impossível falar de um sem falar do outro, e não é apenas porque os nomes são parecidos. Há 26 anos, Ione e o restante da família vivem para garantir o bem-estar do jovem. O Iago ele tem paralisia cerebral, né? É uma lesão causada por citomegalovírus e foi bastante severa, mas ainda assim, pelo que o vírus poderia ter causado, a gente agradece todo dia ele ser como ele é. Mesmo após todos esses anos, Ione se recorda muito bem de quando o médico deu a notícia que o instinto de mãe já suspeitava desde que Iago nasceu. Quando eu saí do consultório, eu estava transtornada. Mas eu não conseguia falar. Assim, de emoção. Eu me lembro muito bem daquele momento, assim. E foi muito difícil. Porque ao mesmo tempo que você sente, porque o coração de mãe sente antes de todo mundo, você não espera essa resposta. Você espera que seja qualquer coisinha que tenha solução. Mas não foi o que aconteceu. Histórias como a de Iago são comuns a muitos brasileiros. Segundo dados do censo, cerca de 24% da população do país convive com algum tipo de deficiência. Em números absolutos, são quase 50 milhões de pessoas. Dentro desse amplo universo estão inseridas as pessoas com deficiências múltiplas, como é o caso do Iago, que ainda encontra muita dificuldade em ter acesso a alguns tipos de serviços. Um deles, por exemplo, é a saúde bucal. Por conta disso, uma pesquisa de doutorado da Faculdade de Odontologia de Bauru da USP analisou essa realidade para tentar compreender os obstáculos desse acesso. Realmente, muitas vezes não é fácil trabalhar com o deficiente porque ele mesmo não consegue fazer a sua higiene, sua profilaxia, e a boca é um órgão contaminado e é muito necessário que seja feita essa profilaxia, não pode deixar para lá. E aí o cuidado bucal é muito importante, porque a pessoa às vezes não consegue deglutir, a saliva fica grossa, não é? E aí você tem muitas bactérias, muitos micro-organismos atacando essa boca. E isso, além de provocar as doenças infecciosas, acaba também provocando quadros com aumento de placa de ateroma e ataques, inclusive contribui para as doenças cardíacas também. Como enfermeira, pessoalmente, profissionalmente, eu vivencio, né? E já vivenciei e vivencio a luta, né, das pessoas, dos pais responsáveis pelas pessoas com deficiência, pelo acesso aos serviços de saúde bucal, aos serviços de saúde de modo geral, e a luta, né, pelo usufruto do direito à saúde.
Durante 2 anos, Patrícia conversou com pais e também responsáveis por pessoas com deficiência múltipla na APAI de Bauru e em outras 4 cidades da região. Todas elas possuíam unidades de cuidados diários. Nós viemos aqui na APAI de Bauru, que possui uma unidade de cuidados diários, que eles chamam de UCD. Eu estou aqui com a Salete, que é diretora técnica da APAI, e vai nos explicar melhor. Salete, como que funciona essa UCD? Bom, na verdade, hoje a APAI, né, tem vários serviços e dentre eles a Escola de Educação Especial. Tá? Na Escola de Educação Especial tem alguns alunos, né, que têm uma deficiência múltipla. Tá? Então eles precisam de um apoio muito grande na área da saúde, né? Especificamente os cuidados de enfermagem, tá? Então esse aluno, ele vem para a escola, né? Ele participa das aulas como todo aluno, né? Mas por conta da condição dele de deficiência múltipla, né? Ele vai precisar, ele também frequenta um outro espaço que é dos cuidados direto da enfermagem. E o interesse em desenvolver essa pesquisa com esse público nas APAIs do estado, nas APAIs, né? Do Estado de São Paulo, vem no sentido de que a APAI, ela é uma associação que ela dá voz, vez, visibilidade às pessoas com deficiência, e nesses locais as pessoas com deficiência elas aparecem, né? Elas deixam de ser invisíveis. Alcançando essas APAIs, eu alcancei pais e responsáveis por essas pessoas, um total de 71 pais, e aí eu entrevistei esses pais, utilizando diversas estratégias, contato na escola, visita domiciliária, aproveitando reuniões de pais, buscando nos serviços que a APAI oferece também. E aí eu consegui alcançar essas pessoas com muito poucas perdas, e aí nesse alcance eu iniciava um bate-papo, uma entrevista, utilizando um questionário estruturado em 2 blocos. Um bloco, né, principal, para conhecer a pessoa com deficiência e seu responsável, e um segundo bloco onde analisava o acesso, né, nas dimensões da necessidade percebida, da disponibilidade do serviço, do uso dos serviços de saúde, da aceitabilidade, acessibilidade e a capacidade financeira. Dimensões que saem do indicador tradicional de acesso, né, que seria o uso. E o que os pesquisadores perceberam é que a maior barreira das pessoas com deficiência ao acesso a serviços de saúde bucal é construída na própria atitude dos profissionais. Nessa entrevista, nessa conversa sobre as dimensões, eu consegui evidenciar que a dimensão que mais impacta no acesso da pessoa com deficiência múltipla ao serviço de saúde bucal é a dimensão relacionada à aceitabilidade, né? Então, as atitudes e os comportamentos dos profissionais e dos serviços em relação à pessoa com deficiência e seus familiares, e as reações, atitudes e comportamentos das pessoas, dos responsáveis pelas pessoas com deficiência, diante daquela reação do serviço e do profissional. Então, a técnica existe, os protocolos para atendimento da pessoa com deficiência na atenção básica, eles existem, mas falta o que é a questão da disposição, da atitude do profissional, da atitude do serviço, da organização dos serviços para acolher essas pessoas, né? Os cirurgiões dentistas, em geral, não é que eles não estejam preparados, eles não querem atender o deficiente, eles têm um outro tipo de clínica, né? Então, existem aqueles que atendem deficientes, estudam, se especializam, vão fazer outros cursos. Eu acho que os projetos direcionados a deficiente, todos eles têm extrema importância. Mas tem áreas que você encontra mais facilidade e não é a odontológica. A odontológica é bastante difícil você conseguir, principalmente de forma gratuita. No caso do Iago, como ele desde pequenininho frequentava as terapias, agora não mais, eu conheci uma dentista. E ele está com essa dentista até hoje, mas eu só conheço ela. E é ela sozinha, dedicada para muita gente. Mas qual seria então a solução para aumentar o acesso dos serviços de saúde bucal às pessoas com deficiência? A resposta não é tão fácil, mas primeiro passa pelo fim de qualquer preconceito. Para que exista realmente a inclusão, e precisa de uma ação articulada e conjunta de vários setores da sociedade, né? A educação, a saúde, a assistência social. É muito importante que se concretize, que se consolide as ideias, os valores, os princípios da inclusão social dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade, né? E que esse conteúdo ele seja inserido desde dos anos iniciais da educação básica até o último nível de graduação
que o indivíduo possa ter, né? E que a gente possa compreender e entender que a diversidade faz parte da espécie nossa. A USP tem sido criticada por ter sido, durante décadas, uma universidade muito ensimesmada. Só que esse pensamento evoluiu ao longo dos últimos anos e a USP tem se voltado para a sociedade, para os deficientes em particular. Como a USP também é uma universidade muito forte do ponto de vista de pesquisa, científico e tal, a USP passou a entender que existem pessoas que têm dificuldade em todas as áreas, não só dificuldades físicas, mentais, espirituais, né, de locomoção, de acesso. Então a USP começou realmente a ir mais junto à comunidade. As nossas pesquisas, por exemplo, aqui na nossa área, são pesquisas muito voltadas para a sociedade. Isso hoje também tem sido muito bem visto. Ninguém precisa fazer grandes mudanças, revolucionárias mudanças, né? Quando eu olho para uma pessoa com deficiência e eu vejo ali uma pessoa antes da deficiência, é uma atitude simples, mas que faz uma diferença enorme. Então, é a gente ver, não tampar a deficiência, não fazer de conta que a deficiência não existe, isso também é um grande problema, né? Mas é ver primeiro a pessoa. Cada dia nasce mais deficiente e os deficientes hoje não são escondidos. Eles estão aí, eles têm necessidades, eles precisam ser atendidos. O Iago é o amor da nossa vida, a gente não sabe viver sem ele, mas a gente sempre escolhe o que é melhor para ele. E se ele estiver feliz, a gente também tá, sempre.